Seja forte e corajoso, amém? Sobre reanimar o coração dos santos, eu estive meditando sobre alguns personagens e, queridos, há algo extraordinário nisso. Eu quero te convidar a embarcar nessa viagem comigo, eu tenho certeza que ela vai falar de maneira poderosa ao seu coração. E quando eu comecei a meditar, eu falei, meu Deus, é isso tudo mesmo, Senhor. É isso tudo que a gente vai ter que entrar nessa noite. E o Espírito Santo foi falando comigo. Nós tivemos uma vigília sexta-feira, de quinta para sexta, 3:30 da manhã. Eu tive a oportunidade de sentar à beira da minha cama e começar a chorar. E falar, Deus, o que você está querendo? O que você está querendo falar comigo? Né? O que o Senhor está querendo falar comigo? E o Senhor batendo, colocado, né, diante de tudo. E hoje de manhã eu estava ali observando algumas coisas, e um dos primeiros personagens que o Senhor fala, não temas, ser forte e corajoso, é Josué. Josué foi um grande homem que assumiu uma posição extraordinária, nada mais, nada menos que a posição de Moisés. Moisés falecido dá lugar ao seu auxiliar, Josué. E ali o próprio Deus vira para Josué e fala assim, relaxa, não se preocupa, o que eu quero de você? Ser forte e corajoso, avança, não olha para a direita nem para a esquerda, permanece fiel àquilo que eu tenho para você, aquilo que nós podemos conquistar juntos, e você vai levar o povo à terra prometida. E o engraçado, pastor Murilo, um outro homem extraordinário na Bíblia, que abriu muitas igrejas. Quando ele está desanimado, em Atos dos Apóstolos, acontece algo extraordinário com ele. Paulo está a ponto de desistir. E a Bíblia vai falar que o próprio Jesus, Atos 23, 10 e 11, vamos lá? Abra sua Bíblia comigo. Quero te convidar a embarcar comigo nessa viagem louca de hoje, porque Deus vai falar muito ao seu coração. Na Bíblia, diante de 12 vezes aparece esforça-te. Olha para você ver. Diante disso, a discussão se tornou tão acirrada que o comandante teve receio que Paulo fosse estraçalhado pela multidão enfurecida. Então ordenou que as tropas descessem e o tirassem à força do meio deles e o levassem para a fortaleza. 11. Na noite seguinte, o Senhor surgiu. Quem surgiu ao lado de Paulo? O Senhor. Preste atenção aqui. Paulo estava preso, guardado em um lugar, desanimado. E o próprio Senhor aparece para ele. E declara para ele, ser corajoso. Assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverás de igual modo testemunhar em Roma. Não desanima. Eu vou te levar em outros lugares para dar testemunho da transformação de vida que você passou. E falando sobre reanimar o coração dos santos, eu queria falar sobre esse Paulo, que por muitas das suas vezes, preste atenção em mim, por muitas das suas vezes ele escreveu algo que ecoa pela eternidade em prisão, passando frio, preso, sem dever nada, mas ele passa por momentos difíceis. Mas eu queria falar para você, ele nunca desistiu de reanimar o coração dos santos. Nunca desistiu. E eu quero perguntar para você, o que você tem feito dessa essência? Porque quando nós estamos desanimados a ponto de desistir, que alguém se posiciona para nos reanimar, é derramado sobre nós uma essência. É derramado algo que não vem do homem, mas vem de Deus. Porque somente uma pessoa que está afiada no Espírito Santo pode reanimar seu coração. E a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9, eu queria abrir rapidamente para entrar, para a gente destrinchar isso.
2 Timóteo 4,9 diz assim: procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Verso 10: porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Verso 11: somente Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Manda Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Só até aí. Preste atenção aqui. Nós estamos ouvindo o depoimento de Paulo. Aquele que lá atrás, em Atos dos Apóstolos, caiu do cavalo. Aquele que lá em Atos dos Apóstolos teve a oportunidade de se encontrar com Jesus. Naquele momento fica cego. Naquele momento é levantado um grande homem de Deus para orar por ele, Ananias, trêmulo com medo, questionando os porquês daquela oração, de trazer a existência mais uma vez à vista de Paulo. O Senhor declara para Ananias: olha, vai lá e ora, porque esse homem para mim é muito valoroso. Ele vai fazer muitas coisas pelo Evangelho. E pelo Evangelho ele vai sofrer muito. Pode ficar tranquilo, vai lá, ora com ele. E aqui nós observamos esse mesmo Paulo que perseguia a igreja, preso, na sua última sentença. Aquele mesmo, de Atos dos Apóstolos, que nós lemos agora atrás, no capítulo 23, que o Senhor, o que o Senhor fez? O Senhor aparece do lado de Paulo e fala: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu vou te levar a outros lugares. Mas quando nós vamos analisar na história, qual foi os lugares que o Senhor levou Paulo? Talvez nós podemos pensar: o Senhor levou Paulo na Disney, o Senhor levou Paulo em Maragogi para ver o caminho de Moisés. Não, querido. O Senhor leva Paulo a sofrer açoites, o Senhor leva Paulo a ser apedrejado, o Senhor leva Paulo a ser perseguido, o Senhor leva Paulo a sofrer naufrágios por amor ao Evangelho, o Senhor leva Paulo a ser picado por animais peçonhentos. Esse é o Paulo escolhido lá em Atos, que caiu do cavalo. Muitas das vezes, quando nós olhamos para esse Paulo, nós precisamos nos envergonhar do Evangelho que nós temos vivido hoje. Porque se eu for perguntar para você o que você tem servido, o que você tem sofrido para viver o Evangelho de Cristo, eu acho que até agora você não está sofrendo nada. Você nunca passou fome, você nunca passou nudez, você nunca foi preso, você nunca foi apedrejado. Mas por que eu estou falando desse Paulo? Porque eu quero falar para você de um homem que, mesmo com o coração ferido, ele teve autoridade, intrepidez de reanimar o coração dos santos. E você vai começar a entender um pouquinho do que Deus quer comigo e com você hoje à noite. A palavra vai falar de Demas. Demas havia sido cooperador junto com Paulo e seus discípulos. E mesmo vivendo toda aquela intensidade, Eduardo, chega um momento que a palavra declara, Paulo falando para nós, que ele amou o presente século. E quantos de nós hoje, infelizmente, estamos dentro da igreja e precisamos de um sacode para voltar à essência do Evangelho, daquilo que Jesus quer para nós. Precisamos de um final de semana intenso, uma vigília poderosa, uma palavra extraordinária, uma palavra no domingo muito poderosa, pela manhã. E como vocês viram, o pai do Eduardo falou que os anos foram bons para mim, não foram os anos, foi Jesus. Porque sem Jesus eu não ia ter os anos. Sem Jesus eu não estaria aqui nessa noite, diante de vocês, diante da minha família, da minha esposa e dos meus filhos. Porque eu tenho plena convicção que sem Jesus, talvez, nesse momento, eu estaria ali no cemitério parque, talvez. Porque eu tenho plena convicção, e quantos eu já acompanhei, que nós resgatamos das drogas, os que não saíram do mundo da droga e da prostituição, hoje não estão mais no nosso meio. Deixou famílias, filhos. Mas aqui eu estou falando de um Paulo que, mesmo com o coração ferido, reanimou o coração dos santos. Mesmo abandonado. Sabe? E ele ainda declara no versículo 16,
Vamos pular lá para o versículo 16. Olha para você ver que gostoso esse depoimento de Paulo. Estou fazendo um alinhamento ainda, irmãos, daquilo que nós vamos tratar nessa noite. Olha, na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Paulo, aquele que abriu várias igrejas, aquele que deixou várias cartas no Novo Testamento para mim e para você, que mudam história, mudam destinos até hoje, porque a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã, estava sozinho. Deixa eu te lembrar de algo aqui. Paulo estava sem companheiros, mas o maior companheiro estava com ele. A Trindade Santa estava com Paulo naquele julgamento. E olha para você ver, contudo, que isso não lhe seja imputado em juízo. Imagine só, preste atenção. Um homem que levantou igrejas, um homem que reanimou o coração de líderes, um homem que sustentou a obra, um homem que fez missões, agora está sozinho. Mas até sozinho, até nos últimos dias de sua vida, ele reanimou o coração dos santos. Talvez aqui está chegando a fase final de Paulo, mas mesmo assim ele vira para Timóteo e fala assim: filho, traz a capa, traz os pergaminhos. Independente do que estou passando, do que estou vivendo, eu preciso continuar me alimentando do Senhor. E sabe o que isso sussurrou no meu coração de madrugada? Grandes homens de Deus também enfrentam o abandono. Quem nunca foi abandonado? Quem nunca foi rejeitado? Em um dos meus maiores picos de crise ministerial, desanimado, esse mesmo Jesus que aparece para Paulo, um dia aparece para mim e fala assim: deixa eu te falar um negócio. A minha palavra declara em João que eu fui abandonado, que os meus discípulos me abandonaram. Ainda questionei Pedro: e aí, vocês não vão também, não? E ali Pedro declara algo muito forte para mim e para você, igreja. Para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Eu poderia falar nessa noite também, do mesmo jeito. Para onde você quer ir, se só o Eterno tem as palavras de vida eterna? Mas não adianta de nada, queridos, ouvir a palavra, ela entrar no ouvido e sair no outro. A palavra ministrada pelo Eterno, ela precisa trazer transformação para as nossas vidas. Ela precisa trazer amplitude, crescimento, maturidade. Senão vamos entrar ano e sair ano e nada vai mudar na vida das pessoas. E olha para você ver o contraste. Sabe, quem reanima o coração dos santos? Quem reanima o coração dos santos? Paulo, preso, escreve para um filho. E o filho escuta ele soando: obrigado, porque você é referência para mim hoje. Você está livre. A sua casa se tornou uma casa onde as vidas de pessoas estão sendo reanimadas. Você está reanimando o coração dos santos. Eu tive a oportunidade, Filemão, de reanimar você um dia. E hoje mesmo preso eu te falo: olha, eu tenho orgulho de você, filho. Porque eu me sinto maravilhado. E hoje eu falei para um cara aí, o terceiro ainda não caiu na malha, não, mas o primeiro já foi. Eu falei: se sinta orgulhoso disso, porque Timóteo, Tito e Filemão não eram filhos sanguíneos de Paulo, mas eram filhos espirituais, filhos que caminharam com Paulo, filhos que conheceram Jesus através do testemunho daquele homem. E independente da cadeia de Paulo, esses homens não pararam, esses homens continuaram. E quando nós vamos ficando mais velhos,
o vigor vai diminuindo, a resistência vai diminuindo, a força e a velocidade vai diminuindo, sim ou não? E é por isso que Deus levanta filhos espirituais. É porque a obra não pode parar, Joab. Deus precisa de homens e mulheres santos para dar continuidade. Sabe, a palavra reanimado no grego, anapao, significa refrescar. Você tem refrescado a vida de quem? Será que a sua vida está tranquila? Revigorar, dar descanso, restaurar forças. Você tem restaurado a força de alguém? Alguém tem sido reanimado por você? Sabe, enquanto Demas, também servo, também caminhava com Paulo, preferiu e amou o presente século, Filemon estava amando a palavra e fazendo o quê? Reanimando o coração dos santos. Um voltou para o mundo, o outro escolheu dar continuidade. Eu quero falar uma coisa para você, talvez você pode desanimar nessa noite com o que eu vou falar, mas na igreja sempre vai ter os dois tipos. Vai ter aquele que desanima, vai ter aquele que vai fazer como Alexandre, mas vai ter aquele que vai reanimar o coração dos santos. E olha para você ver, 2 Coríntios capítulo 11, verso 23. Preste atenção, nós estamos falando de um homem que a eternidade ecoou o nome dele, é Paulo. Esse dia nós estávamos na célula, né, e o Éder perguntou para mim, pastor, se fosse para escolher, você queria ser quem? Eu falei, eu queria ser Paulo, porque eu sou Paulo. Mas eu grito para dentro de mim mesmo e falo assim, dura coisa pediste. Não é fácil não, querido. 2 Coríntios capítulo 11, verso 23, olha para você ver. São servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado, mais vezes fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. Verso 24. 5 vezes recebi 2 judeus, 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigo entre meus próprios compatriotas, perigo entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Sua vida está difícil? O seu evangelho está difícil? Ou o do Paulo era difícil? Verso 27. Trabalhei, segura a onda. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede. Você almoçou hoje? Sim ou não? Tomou aquele café? Passei fome e sede, muitas vezes atravessei longos períodos em jejum. Suportei frio e nudez. Verso 28, para a gente finalizar essa parte. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tem para com todas as... Aqui Paulo está falando de igrejas realmente que ele estabeleceu. Em Corinto, Roma, Colosso, em vários lugares. Filipe. Mas hoje, sabe o que pesa sobre os ombros de um pastor como Paulo, um pastor como Eterno? Porque você é a igreja do Senhor. Então todo dia pesa a responsabilidade sua sobre os ombros dele. Porque ele vai prestar conta de você no dia do juízo. Talvez você ainda não se deu conta disso, igreja. Mas a responsabilidade é do anjo. E muito mais quando o anjo, cansado, talvez espancado pela vida, e agora no fim da vida, como Paulo demonstra para nós, está preso novamente, né, provavelmente em Roma, mas mesmo assim apaixonado pelo Evangelho, apaixonado pela palavra, apaixonado pelo serviço, dando direções, faz assim, leva fulano para tal lugar, olha, traz Marcos para perto de mim, porque ele é de muita importância, aqui comigo só está Lucas. Ele não para, ele não desiste.
Ele poderia estar amargurado, pastora Janice. Mas sabe o que dia a dia ele vive? Um amor incondicional por essa obra. Às vezes nós nos assustamos. Nós estávamos aqui fazendo o curso. Do nada começou a fazer um barulho ali dentro. Eu falei, Marcos, o que está acontecendo? E nós aqui, pastor Osmar. O coroa já estava lavando os banheiros. Quando é fé, ele estava limpando as letras ali fora. Quando é fé, ele estava limpando a porta. No final da tarde, ele já estava pintando a calçada. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso me envergonha. Tanto vigor em tantos desperdiçados. Sem amor, sem paixão pela obra. E quantas vezes no Xingu eu pensava, eu vou desistir, agora eu vou desistir. Aí eu lembrava, não, mas tem um coroa da cabeça branca. Eu não posso. Respira, engole o choro e vai. Sabe, ele poderia estar amargurado, Maria estar desistindo, mas não. Sabe, ele poderia estar falando, não valeu a pena. Não, mas esse Paulo não fez isso. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Sabe, e há um segredo, querido, em meio à fidelidade desse grande homem de Deus. Em meio ao abandono, em meio às dores, sabe? Mas ele declara, 2 Timóteo 4,17, olha para você ver. Olha o que ele vai falar para mim e para você. 4,17. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que meu intermédio, a mensagem fosse plenamente proclamada. Sabe o que fazia ele ir além? Sabe o segredo dessa fidelidade de Paulo? É porque ele nunca foi abandonado pelo verdadeiro. O seu pai de sangue pode até te abandonar, mas o Abba não. A sua mãe de sangue pode até te abandonar, mas o Abba não. O Abba não. Sabe, e aqui está um ponto muito importante para nós nessa noite como igreja. Nós precisamos entender. Homens podem sair, homens podem cair, mas Deus permanece. Deus permanece. Sabe, as pessoas podem sair da sua vida, mas Deus permanece. As pessoas podem ser ingratas com você, mas Deus permanece. Às vezes nós levamos uma vida amargurada, sabe, uma vida rabugenta, porque nós pensamos que fomos curados. Nós observamos uma oração poderosa como aquela do bispo Eurípides naquele dia, e muitas pessoas dispersas dentro da igreja precisando de cura. Pessoas que precisam de cura não vieram à igreja naquele dia. A coisa está muito fácil, querido, mas é nós que não estamos valorizando. É nós que não queremos, às vezes, receber a cura, a plenitude de Deus, a totalidade da graça dele nas nossas vidas. E como você vai reanimar o coração de alguém se você não aceita passar pelas intempéries da vida, pelas batalhas reais, pela morte, pela perda, pela enfermidade? Você não passou nada pelo Evangelho. Nós precisamos deixar de ser crianças mimadas. Crianças que muitas das vezes têm de tudo e ao mesmo tempo se comportam como se não tem nada. Nós temos um valor extremo nas nossas vidas. Deus entregou seu Filho para morrer por mim e por você. E isso já basta. Mas nós sempre queremos mais. Demas foi embora. Mas Deus ficou. Quem você prefere, Demas ou Deus? As pessoas que te abandonaram ou Deus? Porque eu tenho plena convicção que pessoas já saíram da sua vida, te abandonaram, viraram as costas para você sem você dever nada. Mas Deus nunca te abandonou.
E eu quero falar uma coisa para você. Toda palavra lançada por Deus para a sua vida, ela não cai por terra. Você pode querer enterrar, mas não cai por terra. Sabe, a fidelidade de Deus para com Paulo não estava nas pessoas. E muitas vezes nós nos frustramos porque nós colocamos a nossa confiança e expectativa nos homens. E os homens falham. Todos nós falhamos. Talvez você não falha como eu, mas quem não tem pecado que atire a sua primeira pedra. Quem é perfeito aí, eu acho que a carruagem está chegando para te buscar, porque foi assim com Elias. Nós precisamos olhar para nós primeiro. Falar sobre reanimar o coração dos santos é entender se realmente as pessoas que caminham conosco estão na presença do Senhor. Se realmente as pessoas que caminham conosco na igreja estão na presença do Senhor. Porque quem está na presença do Senhor não emburra, não faz bico, na verdade ele abraça o chamado dele e vai para cima, agradando a maioria ou não, você vai cumprir o seu chamado. E no meu chamado eu já desagradei muitas pessoas e infelizmente eu trago a notícia, eu vou continuar desagradando, porque eu prefiro servir a voz de Deus, entre agradar os homens. Sabe, ele pede a capa, ele pede os pergaminhos. E o que Paulo mostra para mim e para você quando ele pede isso para Timóteo? Ele mostra para mim e para você: ei, o meu coração, Timóteo, não desistiu. Traga a capa, traga os pergaminhos. Enquanto houver fôlego de vida, eu quero continuar me alimentando dessa palavra. Porque é ela que traz vida e vida em abundância para mim. Você é livre. Você tem sua Bíblia no celular, porque muitas das vezes você não consegue carregar sua Bíblia para todo lugar, mas muitas das vezes você não lê. O cara está preso, sem dever nada, ou melhor, devendo, porque Jesus fala, olha, por amor ao meu nome vocês vão ser perseguidos, por amor ao meu nome vocês vão ser caluniados, por amor ao meu nome vocês vão ser arrastados pela cidade, vocês vão ser queimados, vocês vão ser decapitados. Ou você se esqueceu de quando Jesus fala isso na sua palavra? Que evangelho é esse que você está esperando viver hoje, querido? O evangelho que o mundo está zombando da gente, colocando a gente dentro de lata e falando: ó, vocês é enlatado agora. Onde temos mais de 53 milhões de crentes no Brasil. Quantos profetas estavam ali junto com Elias? E o fogo caiu e comeu tudo. Será que no Brasil não existe homem de Deus? Para que o povo comece a ser fulminado também? Deus não deixou de ser Deus, querido. Ele não deixou de ser juízo, ele não deixou de ser fogo consumidor, não. Somos nós que estamos afrouxando as cordas e estamos engolindo tudo que o mundo tem nos apresentado. Mas Paulo não. Paulo fala: olha, eu estou preso, mas eu estou vivo. Quando vier, você traz a capa, você traz os livros, traz os pergaminhos. Isso é poderoso para nós, Wilson. Isso é poderoso, porque tem pessoas que entram a semana inteira e não lê a Bíblia nenhuma vez. Às vezes mal abre aqui na igreja. Porque como tem o data show, aí que não abre mesmo. Às vezes você fala: abre a Bíblia lá em Ageu. Ele fala: a minha Bíblia não tem Ageu, eu não achei, porque não conhece. É uma realidade. Sabe, a capa representa a proteção contra o fio, sim. Mas os pergaminhos representam o verdadeiro alimento. Aquele alimento que alimenta a alma e o espírito. Aquele alimento que é capaz de dividir você. É só a palavra, querido. Sabe, e o que isso fala para mim e para você antes da morte de Paulo? Mostra para mim que ele quer continuar estudando. O cara está à beira da morte, mas ele mostra para os seus discípulos e filhos: eu quero morrer estudando. Eu quero morrer estudando. Eu quero morrer, sabe, abraçado com essa palavra. Enquanto uns gostam de usar aquele Novo Testamento pequenininho assim, né? O pastor Éder, ele já compra uma Bíblia quase do tamanho dele, para no meio da rua ninguém arrumar confusão com ele.
Se arrumar confusão, irmão, uma Bíblia daquele tamanho ali é problema. Por isso que eu gosto de andar com ele. Não é que eu arrumar um problema, embora Nós precisamos abraçar o estudo. Sabe, ele continua escrevendo. As maiores, eu falei sexta-feira na vigília, as maiores revelações de Paulo para a humanidade foram escritas na prisão, pastor Murilo. E eu quero te perguntar, cadê as suas frases de efeito? Cadê as suas frases de efeito? Cadê os seus livros? Cadê as suas histórias? Cadê as suas músicas? Porque Paulo e Silas na prisão estavam adorando ao Senhor, construindo uma canção nova, mas eles estavam presos. Mas às vezes na nossa liberdade, nós não conseguimos viver isso. Não conseguimos. Porque estamos atados à correria dos boletos que tem que se pagar, do aluguel que tem que se pagar, da comida que tem que comprar, da roupa que tem que comprar. Mas declarar aquilo que o céu quer não é para qualquer um. Para declarar aquilo que o céu quer, você precisa ter intimidade. Você precisa ter relacionamento. Só reanima o coração dos santos quem tem relacionamento, quem tem intimidade. E não é uma missão simples não, querido. Sabe, o que Paulo pede? Olha, eu quero continuar estudando, eu quero continuar escrevendo, eu quero continuar aquecido. Eu quero continuar preparado para aquele último momento, último suspiro. E ele declara na sua carta ainda para Timóteo, olha, lutei o bom combate, acabei a carreira, a fim de terminar em pé. O dia desse que eu não sei qual é, mas ele estava pronto. Eu quero te perguntar, você está pronto? Se Jesus voltar agora para você? Se Jesus voltar amanhã para você? Se Jesus voltar agora para mim, se Jesus voltar amanhã para mim, será que nós estamos prontos? Mesmo sendo livre, será que nós temos declarado aquilo que Paulo declara? Mesmo sendo livre, decidi me tornar escravo de Cristo, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas? Eu ainda postei essa semana no grupo lá de São Félix do Xingu, quantas pessoas você convidou para a igreja esse mês? Ninguém respondeu nada, maestro. Silêncio total na casa. Mas foi como o Lucas falou para nós no dia do curso, falou, pastor, às vezes as pessoas não estudam, mas elas têm condições. Puxa lá nos aplicativos, vê quantas horas você está ficando no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, e vê quanto tempo você está tirando, lendo a Bíblia, orando, estudando música, escutando a música que você quer ministrar no domingo, o porquê que você vai ministrar essa música no domingo, o que essa música quer falar com a igreja. Será que é o que Deus está querendo falar com a igreja, ou será o que você quer falar? Nós precisamos estar conectados com o céu, queridos. Só assim nós vamos nos tornar relevantes nessa terra. Mas quem mandou mensagem semana, pastor, aguenta um pouquinho aí, eu vou chegar atrasado na oficina, porque eu estou aqui com a música no forno. Eu falei, meu Deus do céu, a música no forno, Deus está falando isso e isso. Agora eu estou aí, me mandou a música, eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu já estou no Rio tão doido, isso aqui vai me levar não sei nem para onde. Mas calma, vamos lá, vamos respirar fundo. E no dia do movimento Atos, talvez quem esteve ali não entendeu nada. Mas tudo aquilo que foi pregado foi aquilo que Deus entregou para ele em uma canção. Você sabe o que é isso? É cantar o que o céu quer. É ministrar aquilo que as pessoas realmente necessitam naquele dia. As pessoas necessitam de libertação verdadeira, não de achismo pessoal, não de achismo humano. Antigamente era careta, era religioso. Eu vou pregar essa semana. Então eu vou ficar de cabeça para baixo no vídeo óleo. Não era assim que se falava os antigos? Vou ficar a semana toda no propósito que eu vou pregar e tal. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que estar preparado todo dia, querido.
Se o pecado bate na sua porta todo dia, imagine o mundo lá fora. Sabe, você precisa lembrar quem te chamou. Quem te chamou para estar aqui hoje? Por que você está aqui? Foi um homem? Foi Demas? Foi a igreja? Ou foi Deus? Você está aqui por causa do homem? Você está aqui por causa do altar? Ou você está aqui por causa de Deus? Nós precisamos entender isso nas nossas vidas. Sabe, você precisa entender que o abandono das pessoas jamais vai poder anular o propósito de Deus na sua vida. Porque se o abandono anulasse o propósito, hoje eu não seria pastor Mosair. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei como dissabor na minha vida, talvez eu não seria o pastor Mosair que muitos conhecem. Mas que Jesus seja conhecido através de mim. Que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça. Que pessoas sejam reanimadas, que pessoas sejam satisfeitas com essa palavra, mas a palavra que alimenta, não a palavra do Mosaí, mas a palavra de Cristo. Somente Ele pode mudar as nossas vidas. Sabe, entenda algo, a ausência dos homens não cancela a missão. O pastor eterno tem uma missão, e com você ou sem você, ela vai sair do papel. Nós precisamos entender isso. Mas quando nós, que somos mais jovens, nos posicionarmos dentro do propósito central da Emanuel, a Emanuel vai sair do papel. Porque tem muita coisa para acontecer, querido. Tem muita coisa que está no coração dele, que está no papel anotado e nunca conseguiu sair do papel. Por quê? Porque muitas das vezes acontece isso, os homens abandonam a missão. Foi assim com Jesus, foi assim com Paulo. Foi assim com Josué. Josué chega um momento da sua história que ele fala, olha, se vocês quiserem servir o mundo, sirva, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E tem hora que nós precisamos nos posicionar. Porque o mundo quer que nós venhamos a servir o Senhor de qualquer jeito. Mas de qualquer jeito você não entra no céu. Aí você precisa decidir aonde você quer morar. Se é uma vida de aparência para ir para o inferno quando Jesus voltar, ou uma vida que vai levar vidas para o céu e você também fazer parte daquela mesa. Sabe, independente dos homens, continue buscando a palavra. Paulo se agarra com os pergaminhos da prisão. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Se Paulo agarrou os pergaminhos na prisão, qual é a sua desculpa de não se agarrar a eles? Pode escrever essa aí na tábua do seu coração. Essa é de graça hoje. Se Paulo na prisão estava apaixonado pela palavra, por que você não lê, não medita, não ora, não busca o Senhor? Ficar só comendo ovo, isso é caretice. Que isso? Para que isso? Sabe, seja alguém que anima os outros. Sabe como é que você anima os outros? Você está na prova do ovo, aí você manda um ovo assado, você manda um ovo frito, você manda um ovo no meio do jiló. E eu fui, às vezes eu mostrava, para quê? Para animar você. Olha, tem jeito de chegar no final. Porque esse propósito nós já fizemos várias vezes. Então, diante da minha esposa, eu sei que eu como bem. Mas hoje eu ainda estava conversando com meu pai, falei, cara, chegando no final do propósito, eu vi um jiló, o jiló estava bonito, irmão, verdinho. Eu falei, eu vou levar para a Juliana fazer no meio do ovo. Nossa, irmãos, que jiló amargo. Mas eu falei, eu vou chegar. Eu vou conseguir. Porque não é só eu, irmãos, o propósito é nosso. O mundo já tem muitos desanimados aí fora. A igreja precisa refrescar a vida dos outros. É levar esse Jesus que ainda anima o coração dos santos. Sabe? As pessoas podem ter te deixado, mas eu tenho certeza que o Senhor permaneceu. Podem ter amado o presente século, mas eu quero falar uma coisa para você. Muitas pessoas já nos deixaram, que caminharam conosco ali no Xingu. Mas sabe de uma coisa? Eu continuo amando o Evangelho. Eu continuo amando o meu Jesus. Não é porque eu fui abandonado que eu vou desistir. Pastor, deu vontade de desistir várias vezes.
várias vezes, sabe? Mas meu coração continua reanimado. Meu coração continua reanimando. Tem hora que a canção vai me levando umas loucuras, querido. E eu queria falar para você. Paulo estava abandonado, preso, passando frio, próximo da morte, mas ele não estava amargurado. Tem pessoas que carregam amargura desde a infância. E nessa noite eu quero ministrar cura no seu coração. Porque existem muitas enfermidades hoje que te pegam lá na sua infância, com coisas que você não abriu mão, que você não perdoou. E você precisa aprender a perdoar. Você precisa aprender a se liberar desse cativeiro. Você precisa levar uma vida leve como uma pena. Você precisa se desviar do mal, assim como Jó. Mas você precisa se desviar das coisas do inimigo, mas com muita fé, com muito propósito. Apaixonado por aquilo que Deus ainda pode realizar por você. Eu lembro quando eu ficava, meu Deus, que dia que vai aparecer um endemoniado na minha frente para me orar por ele? Que dia que vai aparecer um endemoniado na minha frente, Maria? E eu ficava, que dia que vai chegar? Meu Deus, só Deus sabe o que eu e a Juliana passamos no Xingu, querido. Que faculdade, sabe? Queridos, não é fácil não. As coisas não é de qualquer jeito, sabe? Porque nós precisamos entender algo. A nossa vida, ela precisa ser uma vida pautada no propósito de Deus, para desfrutar da fidelidade total dele para nós. Nós precisamos entender isso. Sabe, a fidelidade de Deus, guarde isso na sua vida, ela não nasce na ausência de dor. Às vezes vai ter que ser doendo mesmo, que você vai saber que a coisa está acontecendo e Deus está sendo fiel com você na dor. Na hora que você está ali gemendo. Se o Espírito Santo geme e intercede por nós, a Bíblia fala que ele geme com gemidos inexprimíveis. Se o Espírito da Trindade intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis, nós tínhamos que levar uma tijolada nas costas todo dia. Glória a Deus! Trupicou, vai cair, glória a Deus! Perdi R$100, glória a Deus! Glória a Deus, difícil. Fulano me deu prejuízo, glória a Deus! Eu vou no Xingu agora e eu vou ter que abrir mão de algo, irmãos. Deus já falou, né, Pai? Então Deus fala. Mas, cara, eu quero te abençoar, eu quero me liberar desse peso. Porque muito mais do que você me deve é o que o Senhor já fez por mim em Goiânia. Às vezes nós precisamos fazer isso, queridos. Nos libertar daquilo que tem nos prendido. E sabe como você aprende isso? Solta aquela foto lá primeiro. A primeira, da mão. Sabe quando você aprende isso? Porque quando falamos de abandono, sofrimento e fidelidade, eu queria falar sobre Cefas. Quem sabe quem é Cefas? Se eu falar o nome dele, talvez você sabe, mas por Cefas você não conhece. Cefas? Tem esse cara na Bíblia, pastor Mosaí? Tem. Cefas é aquele cara que negou Jesus 3 vezes. Não, agora eu sei. É Pedro. É Pedro. Mas é Cefas. Cefas abandonou. Mas ele teve a oportunidade, Wilson, de voltar. Está vendo essa mão dada aí, irmão? Você conhece quem que é essas mãos? Alguns podem conhecer, outros não. Essa é a mão que reanima o coração dos santos nesse lugar. E eu quero ir além. Talvez não estava no seu melhor momento, no seu melhor clímax da vida. Estava passando por problemas, talvez dentro da sua própria igreja.
Mas isso não impediu de reanimar o coração dos santos. Não impediu. O abandono, o sofrimento, a infidelidade, não. Nada disso impediu Paulo de atravessar a Macedônia e reanimar Timóteo. Não é fácil. Imagina Jesus traído por Cefas, ou Pedro, tendo que olhar para ele e falar assim: Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes. Pedro, mas realmente tu me amas? E na terceira vez, Pedro já começa a se tornar Pedro de verdade. E muitas das vezes nós somos assim. Pedro também falhou, como eu e você, mas voltou. Eu não sei em que posição da história você está, mas Pedro se torna a coluna da igreja. E muitas das vezes nós falamos que Pedro é a pedra. Não, a pedra é Jesus. A pedra não é Pedro. Nós nos enganamos com isso. A pedra não é Pedro, a pedra é Jesus, querido. A igreja ela está fortificada sobre Jesus, não é sobre Pedro. Pedro é uma coluna dentro do ministério da igreja, que também reanimou o coração de muitos. Foi embora, teve medo. Paulo também teve momentos de fraqueza. A diferença, sabe o que é, queridos? A diferença é que muitos caem e permanecem caídos. O segredo maior não é cair. O segredo maior é não se manter caído. Demas amou o presente século. Cefas, ou Pedro, amou o Senhor e voltou. Demas abandonou Paulo. Mas Pedro também sofreu pelo Evangelho. A tradição vai falar que Pedro foi martirizado em Roma. Então ele sofreu. Ele se tornou um mártir. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Aquele cara que negou, que abandonou, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. E às vezes você pensa que está sofrendo pelo Evangelho. Sabe, a dor do abandono não pode apagar a fidelidade de Deus para nós, queridos. Eu quero te convidar a continuar restaurando o coração dos santos. Eu quero falar para você, você um dia também falhou, mas o Senhor te encontrou e reanimou você. Eu quero te convidar a dar frutos, e frutos em excelência e abundância. Frutos que permaneçam. Ah, mas o meu ex-pastor. Ah, mas eu já passei por várias igrejas. Ah, eu já vivi isso e aquilo. Eu quero falar uma coisa para você. Se Deus te trouxe para cá, é porque Ele tem algo com você nesse lugar. Então você precisa entender, se você foi restaurado, sabe? Você precisa entender que um dia você vai ser confrontado, mas você vai ser confrontado para permanecer. Assim foi com Timóteo. E hoje eu estava falando para o Johnny, falei: Johnny, você precisa ter orgulho, querido. Ter orgulho de ser chamado pelo Eterno de filho. Nós precisamos ter orgulho de ser os filhos homens que Ele tem, mesmo sem ser de sangue. Mas o Senhor nos tornou filhos, e nós precisamos fazer com que Ele chegue e viva o propósito na totalidade.
Isso é muito forte, igreja. Isso é muito forte. Nós precisamos abandonar a birra, a pirraça, o orgulho, a soberba. Talvez vocês estranharam o Mosair ou o pastor Mosair desde quando chegou, mas é porque eu estou em campo minado, eu estou estudando o território, querido. Porque eu estou vendo se você é fiel ou não. Eu vou te provar, para ver se você está apto a se tornar alguém dentro desse ministério. Porque chega um momento na trajetória que Paulo fala: Timóteo, a partir de agora é você. Eles precisam te respeitar, eles precisam entender o propósito de Deus na sua vida. Continua, abraça a palavra, abraça os pergaminhos. Não se curve diante daquilo que o mundo tem pregado. Cuida de ti mesmo, Timóteo. E é isso que eu tenho que buscar. Você precisa ser uma pessoa que sofre, mas não retrocede. Guarda isso. Ah, pastor, mas é difícil demais. Para você que é pastor é fácil. É. Queira ser eu uma semana. Não vou longe, não. Seja a minha última semana. Seja a minha última semana. Não vou pegar a semana no Xingu, não. Vou pegar a minha última semana aqui. Quando você está diante de um propósito, queridos, o inferno se levanta. Mas ele se levanta para cair. Ele se levanta para ver se você vai murmurar, se você vai retroceder, se você vai desistir, se você vai parar. Esse Marcos que Paulo pede é um Marcos que foi restaurado também. Traz Marcos, porque ele vai ser muito útil para mim. Ele também foi restaurado. E eu quero falar uma coisa para você. Muitos foram embora, abandonaram Paulo, abandonaram Jesus. Muitos já me abandonaram, muitos já abandonaram o pastor Eterno. Mas existem líderes fiéis nesse lugar. Independente das imperfeições, eu quero ficar com as qualidades. Eu não criei na minha mente um eterno perfeito. Porque se ele fosse perfeito, ele não estava no nosso meio. Mas existem áreas que me prendem a ele, que são excepcionais. Só Deus sabe o dia que ele pegou na minha mão naquela foto no meu estado. Eu tinha falado que eu ia vir embora. E ele falou assim: me dá só uma semaninha, eu vou aí. Oramos, caminhamos um tempo, oramos. Em cima do monte, depois de 35 dias, o Senhor nos dá o nome do profético. O Estúcio participou de tudo isso, estava comigo no monte. Oramos 40 dias pela vida de 3 pastores para dar cobertura para nós. E aprova o Senhor eu dar mais cabelos grisalhos ao Eterno. Muitas oportunidades de desistir. Mas como eu falei para o Osmair esses dias, eu decidi blindar meu coração. Eu decidi avançar. Eu decidi viver algo novo nesse lugar. E só termina junto, querido, quem é fiel. Só os fiéis terminam juntos. Esses homens que morreram como mártires, eles não eram fiéis, eles eram igual eu e você. Mas eles reanimaram o coração de muita gente. E hoje, se nós temos uma igreja no Xingu, é porque eu fui reanimado um dia. Enquanto Demas amou o presente século, Paulo e Pedro amou a cruz. Amou o Evangelho. Enquanto alguns saem, Deus envia outros para continuar sustentando a sua igreja. Eu não sei se você ouviu a mensagem do Gilberto na rádio, mas se você não ouviu, você perdeu. Se você não ouviu a mensagem do
Do Éder você perdeu. Algumas pessoas perguntam, o pastor, eu falei, calma. Isso é importante de ter a aljava cheia de flechas. Ele pode pegar aqui sem olhar para trás e só puxar para trás e vai. Pessoas preparadas, capacitadas para ir além, dentro daquilo que nós temos como chamado dentro do profético e dentro da Emanuel. E como isso reanima o coração dos santos? Nós precisamos entender que nem todo afastamento ele é definitivo. Às vezes nós precisamos nos afastar e dar uma observada, sentir o clímax. Sabe, nem toda queda é apostasia, todos nós caímos, todos nós, desanimamos às vezes. Mas nós precisamos ir além no Senhor, nem toda fraqueza é fim de ministério. Eu queria que você guardasse isso, que eu já estou finalizando. Nem toda tristeza, nem todo esfriamento, sabe? Nem toda fraqueza do homem é fim de ministério. Não é o que você está vivendo hoje que vai determinar o amanhã, não. O amanhã vai ser determinado pelo que está queimando no seu coração. Não são as circunstâncias emocionais, não são as circunstâncias do momento que vai ditar o amanhã, não. É o seu coração. Aonde está o seu coração? Ah, pastor, mas eu estou desanimado, é tanta coisa, queridos. Nós todos estamos enfrentando coisas. Pedro provou que é possível ser restaurado, permanecer e morrer fiel ao propósito central. Guarde isso.